Então é o seguinte, a Ana me passou um vídeo de apresentação da aula com o professor lá, né? E ele explicou a disciplina de elementos de álgebra é mais abstrata, que vai exigir de vocês um pouco mais de conhecimentos matemáticos abstratos, né, que não são aplicados, tal. Era uma coisa que a gente já vinha discutindo, né? Eu já tinha adiantado. E por isso eu fiz a proposta da gente começar antes a disciplina, tá? Não à toa, né? Então, assim, agora começou para valer. Então vamos com calma, né? Porque o que vai aparecer muito para a gente é a linguagem de conjunto, que a gente já deu uma olhada. E manipulação de demonstrações, né, gente? Que eu falei que era uma coisa que caía também, né? Assim como em teoria dos números, a parte de elementos de álgebra é cheia de axiomas, né? Então vocês vão ter que decorar alguns axiomas, tá? Por exemplo, quando a gente for falar de anéis, para você mostrar que um conjunto é um anel, você tem que demonstrar que todos os 8 axiomas para ser um anel são válidos, tá certo? Não lembro se 8, mas alguma coisa por aí. Depois a gente vai ver. Tá. Então vamos começar pelo começo. Ó, todo mundo conseguiu o livro. A Ana me passou o livro. Eu vou passar o link do livro, que me parece que é o que o professor vai adotar. Então eu vou passar para vocês. E aí eu vou dizendo para vocês qual é quais são as páginas e quais são os itens. Tá legal? Que a gente vai estar trabalhando. Então esse é o livro. Vai chegar aí daqui a pouco. Esses são os itens do livro, né, que ele sugeriu que a gente trabalhasse, justamente para poder fazer os exercícios das atividades. As atividades eu vou mandar agora, tá? Que são essas aqui, ó. Ok, essas são as atividades. Então, quando o professor falou da seção 1.3 do livro, tá? Se você for lá na seção 1.3, 1.3 do livro aí, do PDF, você vai encontrar o assunto relações. Tá legal? Relações. Então esse é o item 1.3. Tá. O que são relações? No caso aqui, quando a gente fala relações, são relações entre conjuntos, ok? O primeiro tipo de relação que a gente pode ter entre conjuntos aí é uma relação chamada produto cartesiano. Produto cartesiano. Tá? O que é o produto cartesiano? O produto cartesiano é um conjunto, pessoal. É um conjunto de pares ordenados, se você fizer o produto cartesiano entre dois conjuntos, ou trios ordenados, se você fizer
o produto cartesiano entre três conjuntos e assim sucessivamente. Tá? Então, uma relação que a gente pode fazer entre dois conjuntos, como eu disse, pode ser a de produto cartesiano. Eu já vou mostrar o que é um produto cartesiano. Tá? Então, o produto cartesiano é um conjunto que a gente constrói a partir de dois conjuntos não vazios, tá certo? Então, eu vou escrever aqui o seguinte. Sejam A e B dois conjuntos, não importa do que, pode ser de número, de vetores, de matriz, de qualquer coisa, de conjuntos, tá certo? Sejam A e B dois conjuntos não vazios e definimos o produto cartesiano entre A e B nesta ordem como sendo dois pontos. Legal? Agora eu vou dizer o que é o produto cartesiano. Então, pessoal, o produto cartesiano entre dois conjuntos é um conjunto formado da seguinte maneira. Primeiro, a notação para produto cartesiano é essa aqui. Ó. Ok? O produto cartesiano ele é formado por pares ordenados, no caso de dois conjuntos, ok? Tal que o elemento que é a abscissa desse par ordenado, ele tem que vir do conjunto A. E o elemento do par ordenado, que é a ordenada do par ordenado, ele tem que vir do conjunto B. Quer dizer, um produto cartesiano é um conjunto de pares ordenados se você fizer o produto cartesiano entre dois conjuntos, ok? Por que eu falei que tem que se eu estou dizendo que o produto cartesiano entre A e B nesta ordem, é o que eu falei, porque se você fizer o produto cartesiano entre B e A, o resultado pode ser diferente se o B for diferente de A, tá bom? Porque a ordem vai alterar a ordem dos elementos que você pega dentro do par ordenado. Então, você tem que tomar cuidado. Tá. Tem uma situação especial que é a seguinte. É possível fazer o produto cartesiano de um conjunto com ele mesmo. Ok? Muitas vezes denotado por A ao quadrado. Então, fazer um conjunto ao quadrado faz sentido. Faz sentido no fato disso ser um produto cartesiano. Tá? Quer dizer, fazer o produto cartesiano de A por A mesmo é também montar pares ordenados, tal que tanto A quanto B pertençam ao conjunto A. Isso é o produto cartesiano de A por ele mesmo. Tá? Bom, dá para estender isso? Assim, dá para fazer um produto cartesiano entre três conjuntos? Dá sim. Tá? Você pode fazer, só para ilustrar, né, se você tiver o produto cartesiano de um conjunto, vou chamar aqui de A por B por C, isso aqui é igual
ao conjunto formado agora por trios ordenados. Um trio ordenado. Lembra que trio ordenado a gente via, por exemplo, lá em álgebra linear, né? Um trio ordenado, por exemplo, é um vetor lá em 3 dimensões. Tá? Tal que o elemento A pertence ao conjunto que está em primeiro lugar. E o B pertence ao conjunto que está em segundo lugar ali no produto. Que é o Bzão. E o C pertence ao conjunto Czão. Tá? Isso é o produto cartesiano entre 3 conjuntos. Um produto cartesiano entre 3 conjuntos nos dá um conjunto de trios ordenados de maneira que você tem que pegar os elementos desses trios ordenados. O primeiro elemento do primeiro conjunto, o segundo do segundo e o terceiro do terceiro conjunto. Tá? Tá. Isso, por exemplo, é um tipo de relação entre conjuntos. Tá? Dúvidas? Ok. Então, tem um monte de expressões aí que vocês vão ter que estar se familiarizando. Né? Uma que apareceu que a gente chama de relação binária. A gente chama de relação binária, ou que o livro de agora em diante vai chamar de apenas de relação, tá? Ou apenas relação. É qualquer subconjunto de um produto cartesiano, tá? Então, uma relação binária de A em B é qualquer subconjunto do produto cartesiano A por B. Tá? Eu vou dar exemplo. Vou dar um exemplo. Exemplo agora. Vamos pegar aqui 2 conjuntinhos. Não muito grandes, né? Porque assim, não com muitos elementos. Então, vamos pegar o conjunto A. Vamos supor que esse cara aqui tenha 3 elementos. 1, 2, 3. E o conjunto B, vamos supor que ele tenha, só para a gente a coisa não ficar muito grande, que ele tenha só 2 elementos. Vamos dizer 4, 5. Ok? Bom, quem seria o conjunto produto cartesiano A por B? Bom, seria o conjunto formado por todos os pares ordenados de coordenadas AB, tal que o A vem, o elemento Azinho vem do primeiro conjunto, que é o Azão, e o B vem do segundo conjunto, que é o Bzão. Ok? Tá. Sabe quantos pares ordenados vão ter nesse produto cartesiano, pessoal? Vão ter o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Pessoal. Vão ter 6 pares ordenados. Por quê? Porque se a gente for organizar aí a criação desses pares ordenados, então vamos supor que você pegue todos os pares ordenados que comecem com o número 1. Então você pode formar pares ordenados 1 com 4 e o 1 com 5. Pronto, formou todos os pares ordenados possíveis, onde o elemento
da abscissa vem do conjunto A, que no caso é 1. Tá? Agora você vai formar todos os pares ordenados possíveis com o elemento 2. Vai ser o 2 com 4 e o 2 com 5. E por último, os pares ordenados onde a abscissa é 3. Então 3 com 4 e 3 com 5. Tá. De acordo com o livro aí, ele fala que uma relação binária é qualquer subconjunto de um produto cartesiano. Ou seja, qualquer subconjunto que a gente pegar daqui, dá para a gente um outro conjunto de pares ordenados que leva o nome de relação binária. Tá? Então vamos ver alguns exemplos. Então, por exemplo, eu posso dizer que a relação binária é R, é um subconjunto formado pelos pares ordenados. Por exemplo, 1 com 5 e 2 com 5. Perceba que esse conjunto R que eu acabei de criar aqui, ele está contido no produto cartesiano A por B. Então, R é uma relação binária. Certo? De A em B. E qualquer outro subconjunto que você pega aí, incluindo o próprio produto cartesiano, vai ser uma relação binária do conjunto A no conjunto B. Tudo bem até aqui? Ou não? Tá. Observação, tá, pessoal? Observação que é importante. Deixa eu só escrever então que no caso aqui R é uma relação binária. Aqui no caso R é uma relação binária de A em B. De A em B, no caso do conjunto A para o conjunto B, tá? Então, uma observação aqui agora. Observação. Isso porque o livro passa a tratar as coisas assim, tá, pessoal? É o seguinte, se R é uma relação, no caso entre dois conjuntos, no caso então binária, então podemos denotar que podemos denotar, não tem que ir não, x, r, y no lugar de x, y. Legal? Então, em muitas situações do livro aí, toda vez que você der de cara com essa anotação x, um R maiúsculo e alguma coisa do lado aqui, y no caso, você está falando de um par ordenado x, y nessa ordem, ok? Tá? Esse par x, y, ele pertence ao conjunto
que é a relação binária, tá? Tudo bem? Muito bem. Outra consideração aqui é o seguinte. Eu falei que uma relação binária é uma relação de um conjunto A para o conjunto B. É possível ter uma relação binária, a gente vai omitir a palavra binária agora. É possível ter uma relação em um único conjunto A? É possível. Ou seja, essa relação ela vai ser um subconjunto do produto cartesiano de A por A. Tá? Então, uma relação em um conjunto A é um subconjunto R do produto cartesiano A por A. Tá? Pelo A quadrado, né? Bom, agora vai começar o que a gente chama de... Vamos chamar assim, de como você pode classificar uma relação entre dois elementos, tá certo? Nós vamos ver que uma relação pode ser, uma relação no caso sobre um conjunto A, tá? Ela pode ser reflexiva, simétrica, transitiva, antissimétrica e linear, pessoal. Eu acho que eu não dei a página do livro, né? A página do livro aí, para esse item, deixa eu ver aqui. Só um minuto. Tá, ó. Eu estou na página 21, pera lá, na página 20 do leitor de PDF, tá? Então, eu estou na página 20. Estou na página 20 do livro. Do leitor de PDF. É aí que você vai encontrar essas classificações que você pode dar para uma relação definida, uma relação R definida sobre um conjunto A, ou seja, sobre o produto cartesiano A por A. Tá? Estão preparados aí então? Então, olha só. Uma relação R sobre um conjunto A pode ser, primeiro, ela pode ser reflexiva, essa relação. Reflexiva. Ela é reflexiva quando, para todo A pertencente ao conjunto razão, desculpe, ocorre
A respeita a relação definida por R com ele mesmo. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Vou dar um exemplo para uma relação reflexiva. Tá? Então, vamos supor que você tenha... vou dar um exemplo. Cara. Foi mal. Vamos supor que você tenha... Vamos supor que A... Deixa eu escrever aí com... Então, vamos supor que você tenha, seja A o conjunto dos vetores do espaço. Tá legal? Do plano, né? Do plano. Tá? Seja A o conjunto dos vetores do plano. Todos eles, ok? Seja R a relação, a seguinte relação. Ser paralelo. Então, a seguinte relação seria a seguinte. Se o vetor V tem alguma relação com o vetor U, então V é paralelo ao U. Essa é a relação. Falar que V é RU significa que V é paralelo a U. A pergunta é a seguinte: um vetor é paralelo a ele mesmo? A resposta é sim, um vetor é paralelo a ele mesmo. Tá certo? Então, se você pegar o conjunto A de todos os vetores do plano e inventar uma relação que é a relação que se V é RU, então V é paralelo a U. Então, dado um vetor V qualquer de A, esse vetor V é paralelo a ele mesmo. Certo? Como todo vetor é paralelo a ele mesmo, temos que a relação é reflexiva porque você vai ter uma relação de V com ele mesmo. Certo? Então, ser paralelo no conjunto dos vetores do plano é uma relação que é do tipo reflexivo. Mas nem toda relação é reflexiva. Tá? Nós vamos ver exercícios que falam disso. Segunda propriedade que pode ser atribuída a uma relação R é a simétrica. Então, uma relação pode ser reflexiva e pode ser simétrica. Tá certo? Ela é simétrica quando para os elementos, para todos os pares de elemento A e B de A, temos e se A respeita a relação com B,
então B respeita a relação com A. A gente pode usar o exemplo dos vetores paralelos ainda. Se o vetor V é paralelo ao vetor U, então o vetor U é paralelo ao vetor V. Ser paralelo no conjunto dos vetores do plano é uma relação que a gente inventou aqui que é simétrica. Certo? Se um vetor é paralelo ao outro, o outro é paralelo a um. Então é uma relação entre dois elementos de um conjunto, é binária, que é simétrica. Tá? Terceira é a transitiva. Então a terceira aqui é a transitiva. Certo? Uma relação é chamada transitiva quando A dá todos A, B, C de A, do conjunto A, temos que se A respeita a relação com B e B respeita a relação com C, então A respeita a relação com C. Ou seja, o fato de A estar relacionada a B e estar relacionada a C implica, se essas duas coisas acontecerem, implica em A estar relacionado a C. Mais uma vez, se você pensar nos vetores, isso se aplica também. Tá? Ser paralelo. Se o vetor U é paralelo a um vetor V e V é paralelo ao vetor W, então o A é paralelo a W. Tá? Pensando nos vetores, isso ser paralelo para os vetores é uma relação transitiva. Aliás, até agora nos nossos exemplos, ser paralelo no conjunto dos vetores do plano, né, dados dois vetores, a relação ser paralelo é uma relação que é reflexiva, porque todo vetor é paralelo a ele mesmo. Ela é simétrica, tá certo? Porque se o vetor U é paralelo a V, então V é paralelo a U, e ela é transitiva, né? Então, a transitiva, também. Por quê? Exemplo. Se um vetor V é paralelo a um vetor U, e esse, por sua vez, esse vetor U é paralelo a um terceiro vetor W, por exemplo, isso implica que V é paralelo a W. Ou seja, é transitivo o negócio. Então, assim, eu já adianto para vocês que essas coisas vocês têm que saber. Porque vai acontecer ao longo de todo o curso. Tá. Tem mais duas propriedades. A quarta propriedade, ela é chamada de antissimétrica. A propriedade antissimétrica. Você tem uma relação com propriedade antissimétrica quando para todos A e B elementos de A, vírgula, C acontecer simultaneamente a relação entre A e B nessa ordem ser verdadeira e
a relação entre B e A também ser verdadeira, isso implica que A é igual a B. Ó, tem uma relação entre... Vou dar um exemplo aqui que agora não é de vetores, ok? Então, uma relação entre... Relação de ordem, a gente está vendo isso em teoria de números. Né? Teoria dos números. Que é a seguinte. Imagine que a relação, aqui nesse exemplo que eu vou dar, só um minuto, tá, pessoal? Só um minutinho. Parece que a lousa está travada. Isso mesmo. Então, se a relação... Vou botar aqui, tá? Se a relação acontece de um elemento A para B nessa ordem e de B para A nessa ordem, isso é um tipo de propriedade que a gente chama de antissimétrica. Será antissimétrica se a consequência disso é de que A é igual a B. Então, eu estava falando sobre o seguinte, exemplo. Imagine a relação R do tipo maior, menor ou igual. Certo? Imagine que essa seja a relação. Peraí, tá? Então, imagine que a relação seja ser menor ou igual. O que a gente viu? Vou escrever por extenso, tá? Menor ou igual. A gente viu na teoria de números que se o número A é menor ou igual a B e, simultaneamente, B é menor ou igual a A, isso vai implicar em A igual a B. Pessoal, veja bem, ser menor ou igual é uma relação entre dois elementos, uma relação binária. E ela é antissimétrica. Tá certo? Ela é antissimétrica. Ou seja, se a gente fosse pensar na relação menor ou igual representada pelo R, é justamente o que está acontecendo ali. Ó. A gente teria que A respeita a relação ser menor ou igual a B. E, simultaneamente, B respeita a relação ser menor ou igual a A. Se isso implicar na igualdade de A com B, é porque essa relação é chamada de antissimétrica. Tá? De antissimétrica. No caso, a relação R ia ser menor ou igual. Então, assim, em resumo, né? O que pode ser a relação R entre dois elementos de um conjunto? Resposta: qualquer coisa. Qualquer invenção. Certo? Essa relação pode ser uma relação de ordem, pode ser uma relação geométrica, do tipo ser paralelo, ser ortogonal. Cada problema vai ter uma situação. Tá? Mas como a gente está falando de álgebra, então é pouco provável que a gente tenha exemplos lá na atividade de vocês que envolvam a geometria. Tá?
Eu vou falar da última das possíveis propriedades de uma relação de um conjunto nele mesmo, né? Que é a linear. A relação chamada de linear, pessoal, é muito difícil, para ser sincero, a gente achar um exemplo de uma relação que seja linear. É mais fácil achar um exemplo de uma relação que não seja linear. Nós vamos ver isso nos exercícios, tá? Então, quando a gente classifica uma relação linear como linear? É quando para todos os elementos A e B no conjunto A, vírgula, ou nós temos que o A respeita a relação com B nessa ordem, ou vou escrever de novo, tá? Deu um pau aí. Aí que tem pau na posição da lousa, para variar. Pessoal, eu já abro para perguntas aí. Tem que falar tudo isso, não tem jeito. Pronto, voltei. Vamos ver essa lousa. Então, estava dizendo então sobre a possível propriedade linear de uma relação. Então, é uma propriedade chamada de linear quando você, ao tomar dois elementos do conjunto A, uma das duas coisas pode acontecer. Então, para todos A e B de A, né? Conjunto A, ocorre o seguinte: ou A respeita a relação com B, relação definida, ser paralelo, ser par, ser ímpar, enfim, ou B respeita a relação com A. Uma das duas coisas. Se uma das duas coisas acontecer tomados dois elementos de A, você classifica essa relação como linear. Então, vou dizer o seguinte para você. Escreve isso 1 milhão de vezes em algum lugar. Você tem que decorar o que é uma relação reflexiva, simétrica, transitiva, antissimétrica ou linear. Quero saber se há dúvidas. Ok, deixa eu ver aqui. Ah, como assim?
Alta do 1999. Não entendi. Ah, entendi. Ok, ok, tá. É, tá. Pode crer. É verdade. Se não quiser escrever, leia 1 milhão de vezes. Tem que entrar na cabeça esse negócio. Ó, ok. Então vamos lá. Uma relação é qualquer coisa que conecte, vamos dizer assim, que relacione dois elementos, no caso aqui, de um mesmo conjunto, tá? Ou seja, uma relação, vamos lá, de novo. Uma relação entre dois conjuntos A e B distintos é qualquer coisa que conecte, que relacione um elemento de A com um elemento de B. Uma relação sobre um conjunto sozinho é uma relação sobre o produto cartesiano desse conjunto por ele mesmo. Ou seja, é uma relação que envolve um elemento desse conjunto com um outro elemento desse conjunto. Tá? Se a gente pegar uma relação de um conjunto sobre ele mesmo, essa relação pode ser classificada como reflexiva, simétrica, transitiva, antissimétrica e linear. Perceba que essas classificações aqui, elas são de relações sobre um único conjunto, que é o conjunto A. Um conjunto qualquer, estou chamando de A aí, que implica em ser uma relação entre o produto cartesiano de A por ele mesmo, de A quadrado. Tá? Ok. Mais algumas coisas que vocês, vamos dizer assim, têm que guardar. Ó, observação. Então, observação. Vamos colocar aqui como importantíssimo. Observação. Tá. Sabemos que é uma relação, ou ela pode ser classificada. Tá? Muito bem. Acontece que algumas relações levam nomes especiais em função das propriedades que elas têm. Então, por exemplo, o que é uma relação de ordem? Uma relação de ordem é uma relação, um conjunto sobre ele mesmo, que é reflexivo, simétrico e transitivo. Então, o que é uma relação de ordem? É uma relação sobre um conjunto A, ou seja, o produto cartesiano de A por ele mesmo, é uma relação sobre um conjunto A, que é reflexiva, vírgula, antissimétrica e transitiva. Vamos lá. Então, se você está aí no livro e o cara fala assim, R é uma relação de ordem, então ela tem que ser obrigatoriamente, ela tem que ter as seguintes propriedades. Ela tem que ser reflexiva, antissimétrica e transitiva. Uma outra classificação, vamos dizer assim, que você pode dar para uma relação, é o que a gente chama de relação de ordem. Se a relação de ordem ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva, tá certo? Total. O que é uma relação de ordem total? É uma relação de ordem, ou seja, a do item anterior aí é uma relação que obedece às propriedades reflexiva, antissimétrica e transitiva. Então, é uma relação de ordem
é linear. Também obedece à propriedade de dados dois elementos do conjunto A, ou acontece a relação A, B ou de B para A. Se a relação for reflexiva, antimétrica e transitiva, ela é de ordem, e se disso ela for linear, ela é de ordem total. Outro tipo de termo que vocês podem encontrar é o que a gente chama, e isso é bastante importante, que é a relação, que os outros não sejam, mas isso é bastante, relação de equivalência. Uma relação de equivalência obedece às propriedades reflexiva, simétrica e transitiva. Então, uma relação de equivalência é uma relação sobre o conjunto A que é reflexiva, simétrica e transitiva. As três observações que eu fiz aqui, a terceira é a mais importante. Tá? Saber o que é uma relação de equivalência. A relação de equivalência sobre um conjunto A, uma relação que obedece às propriedades reflexivas, simétricas e transitivas. Eu quero saber se você entendeu. Perdi a conexão com a lousa. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então, olha só. Dá uma olhada no primeiro exercício de atividades, tá? Como o material saiu hoje, foi liberado hoje, eu quero fazer os exercícios para nota antes, né? Porque eu não tive tempo, porque eu fiquei sabendo também, como todo mundo hoje. Então, eu sugiro que a gente faça os de apoio, né, pessoal? Atividade não, de apoio, tá? Tudo bem? Alguma observação? Ok. Então, o primeiro exercício dos de apoio, que é parecido com o para nota, né, para atividade, só vai mudar o tipo de relação que ele fala lá, é o seguinte. Então, como eu estava falando, vou trabalhar com o exercício de apoio. Então ele fala assim, ó. Exercício de apoio. Exercício 1. Então, olha só. Ele fala assim, dadas as relações abaixo, no conjunto dos números inteiros, verifique se essas relações são reflexivas, simétricas, transitivas, antissimétricas ou lineares. Agora entenda uma coisa, pessoal. Se esse exercício está te pedindo isso, você tem que saber o que é uma propriedade reflexiva, simétrica, transitiva, antissimétrica ou linear. Tá certo? Isso tem que estar na sua cabeça. Porque se cair um exercício desse na sua prova,
eu acho pouco provável que ele vai te dar o que. Bom, só se ele for um cara bem legal, assim, esse professor, mas ele pode até falar assim, ó, sabendo que as propriedades reflexivas, a propriedade reflexiva é isso, a simétrica é isso, a transitiva é isso, ele te dá todas as definições e aí pedir para você verificar, aí ele é um cara gente boa pra caramba. Mas supondo que ele não te dê isso, então você tem que saber isso de cabeça. Tá bom? Entenderam a minha observação? Então, olha só. Primeiro, quem é o conjunto aí onde essa relação dos itens ABC estão definidos? É o conjunto, pessoal, dos números inteiros. Então, na verdade, nós temos uma relação e essa relação é uma relação sobre um conjunto que, no caso, é o conjunto dos inteiros, para todos os itens, tá certo? Então, o item A fala assim, ó, legal, eu quero saber se a relação entre dois inteiros definida como sendo que a diferença deles seja par, se ela obedece todas essas propriedades aí. Tá bom? Então, assim, o que é, o que é verificar a propriedade reflexiva? Então, vamos lá. Então, a questão agora é a seguinte. Ele pede para a gente verificar se essa relação entre dois números, dados dois números inteiros, a relação entre eles é que a diferença tem que ser par, se isso acontece ou respeita, desculpe, a propriedade reflexiva. Ó, a propriedade reflexiva é a seguinte: se você pegar x pertencente aos inteiros e aplicar a relação que ele definiu aí de x nele mesmo, e o resultado de aplicar essa relação, que no caso é fazer x menos ele, se o resultado disso for par, então essa relação é reflexiva. Vou repetir o que eu falei. Uma relação reflexiva, quando você aplica essa relação, um elemento para ele mesmo, no caso, dois inteiros. A relação é fazer a diferença e ver se é par. Tá legal? Agora, para ela ser reflexiva, eu tenho que ver se eu, ao pegar dois números inteiros e fizer a diferença, tem que valer a relação, que é ser par. Bom, quando eu pego dois números inteiros e faço a diferença entre eles, iguais, né, no caso, dá zero. Opa, zero é par. Tá certo? Então, como zero é par, então a relação de um número com ele mesmo, que é fazer a diferença entre eles, ver se é par, ela é válida. Que quando eu faço a relação R que ele definiu de um número com ele mesmo, é esse número menos ele mesmo, tá certo? Que vai dar zero. Então, como zero é par, essa relação é reflexiva. Está meio lento, né, pessoal? Como zero é par, então é reflexivo. Então, é reflexivo.
Eu quero saber se você entendeu. Ver se uma relação é reflexiva, é ver se essa relação é obedecida quando você aplica essa relação de um número nele mesmo. A relação que foi definida aí é pegar. Se a relação for de x, relação y, fazer y no x. E isso tem que estar par. Essa é a relação, tá? Se você pegar um par de números de quaisquer e aplicar essa relação, fazer a diferença deles, cuidado com a ordem, e você quer a ordem melhor que a diferença não é par, então esse par de números não respeita essa relação definida para o item A. Tá? Dúvidas? Antes que a gente faça o teste da propriedade simétrica. Nenhuma dúvida, gente? Ou todas as dúvidas? Tá, beleza. Será que vale a propriedade simétrica? Vamos ver. O que é a propriedade simétrica? É o seguinte. A propriedade simétrica diz assim, olha, se quaisquer dois elementos do conjunto onde essa relação é definida, que no caso é os inteiros, se a relação x, relação com y, é respeitada, então fazer y relação com x também tem que ser respeitado. Em outras palavras, que se eu parto do princípio que x, r, y é verdadeiro, tá certo? É par. Então, o que acontece aqui? Ó? Seja x, r, y válido. Ou seja, estou partindo do princípio de que y menos x é par. Isso quer dizer que x relação y é válido. Então, ou seja, y menos x é par. Então, se a propriedade simétrica valer para essa relação, quando eu fizer y relação x, também tem que dar par, partindo dessa condição. Assim, x, perdão, y relação x implica em x menos y, certo? Que por sua vez pode ser escrito como menos x. Aí que vem o lance lá né? E tá craque
em manipular essas coisas. Eu quero mostrar que se eu parto do princípio que y menos x é par, se eu posso concluir que x menos y também será par. Se eu concluir que x menos y também é par, então vale a propriedade simétrica. Se eu mostrar que x menos y não é par, partindo do princípio que y menos x seja, então eu mostro que a relação não é simétrica, certo? Mas vamos ver se x menos y é par, partindo do princípio que y menos x é par. Bom, x menos y é a mesma coisa que menos x mais y. Ou ainda, isso aqui é a mesma coisa que menos y menos x. Acontece que a gente, lá no princípio dessa demonstração aí, a gente partiu do princípio que isso aqui é par. Aí, lembra que a definição de um número par é que basta que ele seja múltiplo de 2, tá certo? Então, por exemplo, 4 é par, menos 4 também. Então, se um número é par, 4, por exemplo, esse número acompanhado de um sinal de menos, que é o que está acontecendo aqui, ó, a gente sabe que durante nossa demonstração a gente parte do princípio que a relação vale para x relação y, ou seja, que y menos x é par. Se a gente parte disso e chega em que y relação x também é par, a relação é simétrica, caso contrário não. Nós chegamos na seguinte conclusão, que x menos y é menos y menos x, só que y menos x é um número par. E eu repito, supondo que y menos x seja 4. O 4 acompanhado de um sinal de menos é menos 4. Menos 4 é par também, é um par negativo. Vamos supor que y menos x seja um par negativo, seja menos 10. Menos 10 acompanhado de um sinal de menos é 10, é par também. Então, se x menos y equivale a menos y menos x, que por sua vez é par, temos que x menos y é par. Opa, então, essa relação é simétrica também. Ou seja, se x relação y implica em y relação x, que foi o que aconteceu, então R é simétrico. É simétrico. Peraí que a lousa está com delay, tá, pessoal? Temos que verificar se ela é transitiva agora. Se a lousa permitir.
Só um minutinho, gente. Tá. Deixa eu ver se escreveu aí que eu fiz. Tá. Beleza. Gente, alguma pergunta na demonstração de que a relação y menos x ser par é simétrica? Tá. Agora eu vou verificar se ela é transitiva. Legal? Ser transitiva significa, se eu tenho, transitiva significa o seguinte, se eu tenho que x relação y é válido e y relação z também é válido, isso implica que x relação z tem que ser válido. Legal? Em outras palavras, como é que você demonstra que esse cara é ou não transitivo? Então, seja, ou seja, pode ser x aqui, seja a relação x com y e y relação z pertencente, não, relação z válidas. Ou seja, y menos x é par, z menos y é par. Eu quero saber se isso implica em x relação z ser válido. Se essas duas condições iniciais implicarem em x relação z ser válido também, então essa relação que o cara inventou é transitiva. Tá? Vale. Ou seja, dois pontos. Se a gente fala que x relação y é válido, a gente tem que y menos x é par. Isso quer dizer que essa relação é válida. Tá? E se você está dizendo que y relação z é válido, você está dizendo que z menos y é par. A gente quer saber se essas duas relações sendo válidas, se isso implica na relação x com z ser válido. Vamos ver. Assim, quando eu penso na relação x, relação z, isso implica em z menos x, e a nossa missão agora é verificar se z menos x é par ou não. Será que, com essas duas condições aqui satisfeitas, eu consigo verificar se z menos x é par? A resposta é sim.
mas vai ter que mexer nesse z menos x aqui. Olha só, pessoal. Quando você pega uma expressão matemática e você soma e subtrai o mesmo número nessa expressão, nada muda. Olha o que eu fiz aqui. É o seguinte, o que eu fiz aqui? Eu tinha z menos y. Certo? Eu tinha z menos y. Então, eu vim aqui e somei y e tirei y. Quer dizer, eu não fiz nada, né? Numericamente falando. Mas isso vai fazer uma diferença na conclusão que a gente vai tomar. Porque o que a gente sabe, pessoal, é que lá no início, a gente sabe que z menos y é par. No início, não, lá por cima aí, ó. A gente partiu desse princípio. E a gente sabe que y menos x também é par. Então eu consegui mostrar que z menos x é a soma de dois pares. Pessoal, a soma de dois pares é par. Por quê? A gente partiu do princípio que vale a relação x relação y, que diz que y menos x é par, e que vale a relação y relação z, que implica em z menos y ser par. Agora eu quero ver se partindo disso eu consigo mostrar que x relação z, z menos x, também é par. Para isso a gente faz aí uma jogada matemática. A gente soma e subtrai y em z menos x. Quando a gente faz isso, aparece z menos y que é par e y menos x que é par. E a gente mostra que z menos x, que é a soma de dois pares, também é par. Portanto, z menos x é par. Por que ele é par? Porque ele é a soma de dois números pares. Portanto, conclusão aqui, se x relação y e y relação z implicam em x relação z, então essa propriedade R aqui, perdão, essa relação R, ela é transitiva. Portanto, R é transitivo. Então, por enquanto, ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Olha só, a gente classificou, por exemplo, a gente acabou de falar que se uma relação é reflexiva, simétrica e transitiva, essa relação é chamada de relação de equivalência. Essa relação, portanto, é de equivalência. Tá? Mas vamos lá. X é transitivo. Quero saber se há dúvidas. Transitiva, né? É feminino. Transitivo, que é uma relação. Temos que... Gente, alguma dúvida aí? Ele pediu para a gente provar agora se ela é antissimétrica. Para provar que ela não é antissimétrica, a gente pode usar um caso particular. Ó, para provar que alguma coisa é verdade, você não pode usar caso particular para isso. Tudo bem? Mas para provar que alguma coisa não é verdade, basta que você mostre que ela não é verdade para alguma situação. Se ela não é verdade para alguma situação, é porque ela não é verdadeira nunca.
Tá? Então, se a gente mostrar aqui para dois valores de números inteiros particulares, ela não é antissimétrica, então ela não é antissimétrica para todo x e y, tá legal? Para todos os inteiros. Então, nós vamos provar agora se ela é antissimétrica ou não, da seguinte maneira. O que é a propriedade antissimétrica? Que se... Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar o número 1, que é inteiro, relação 3. Isso aqui implica em 3 menos 1, que é 2, que é par. Opa, beleza. Agora eu quero ver se essa relação y menos x, né, que é x relação y, ela vai nos levar na igualdade. Deixa eu terminar aqui, fica mais fácil entender. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o contrário. Vou fazer o contrário. Quando eu faço 3 relação 1, isso aqui é 1 menos 3, que é menos 2. Só que menos 2 é par também. Agora perceba o seguinte, a propriedade chamada de antissimétrica, ela diz o seguinte, olha, se eu só posso chamar uma relação de antissimétrica se x relação y for verdade, que é que eu fiz 1 relação 3, deu 2, que é par, e que y relação x também seja verdade, e é que eu fiz 1 menos 3, deu menos 2, que é par, mas para a propriedade ser classificada como antissimétrica, isso teria que implicar em x igual a y. Mas isso não é verdade, porque eu mostrei que existem dois números diferentes que respeitam a relação R num sentido, tanto num sentido como no outro, e nem por isso eles são iguais. Tá legal? Então eu mostrei um caso particular. Tá? Então eu mostrei que 1 relação 3 é par, e que 3 relação 1 é par também, mas 1 é diferente de 3. Então nesse caso, eu vou reescrever aqui, ó, para dizer por que ela não é antissimétrica. Neste caso, x relação y valer e também y relação x valer não implica em x igual a y. Portanto, ela não é antissimétrica. Não implica em x igual a y. Portanto, não é antissimétrica. Será que ela é linear? Vamos ver. Ela só seria antissimétrica, pessoal, se x relação y e y relação x fossem válidos e isso implicasse na igualdade de x com y. Não foi isso. Será que ela é linear? Basta mostrar que
se você conseguir pegar dois inteiros, que a relação não seja válida, né? Numa ordem ou na outra, e nenhuma delas, você mostra que ela é não linear. Tá? Ou seja, pegar uma relação que diz que a diferença entre dois valores tem que ser par, ela só será linear se você tomar dois valores do conjunto onde essa relação está definida, no caso dos inteiros, e você mostrar que dados esses dois valores, ou vale um valor relação outro, ou outro relação um. Se essas duas condições não acontecerem, ou seja, uma ou outra, é porque essa relação ela não é linear, tá? Então, ela realmente, de fato, não é linear, porque a gente consegue mostrar que existem dois inteiros, no caso, por exemplo, 1 e 2, tá certo? Onde não vale nenhum relação 2, porque isso aqui é ímpar, ou seja, 2 menos 1, que é ímpar. Nem vale 2 relação 1, que é 1 menos 2, que é menos 1, que é ímpar também. Então, essa relação só seria linear se uma dessas ordens fosse verdadeira. Nenhuma delas é, certo? Então ela não é linear. Tá certo? Então não é linear, justificando, pois nem relação 2 ou 2 relação 1 são pares. Não, nem 1 relação 2 é par. Agora eu me peguei em português aqui, peraí. Não é linear, pois, falta um pois aqui. Pois nem 1 relação 2 é par, vírgula, nem 2 relação 1 é par. Nenhum dos dois. Para ser linear, um dos dois tinha que valer. E acabou o item A, pessoal. Esse é só o item A. Tá? O que eu vou sugerir aqui? Eu vou sugerir que eu fale um pouco mais sobre teoria. E a gente vai retomar esse assunto, porque a gente vai ter que resolver os exercícios que valem ponto, né? Então, esse assunto vai ser retomado. E você pode tentar aí resolver os itens A, desculpa, B e C. Pode ir lá no gabarito, não tem problema, mas eu quero deixar hoje um pouco mais de teoria para a gente poder trabalhar, porque tem bastante coisa ainda de teoria. Isso que nós estamos falando vai ser só o item 1.3 e 1.4, pessoal. Tá? Mas vamos lá. Ainda tem o item 1.6 e 1.8 e o 3.1 e o 3.3 dessa avaliação. Tá bom? Alguém tem alguma observação a fazer?
Sim ou não? Então vamos lá. É o seguinte. Vai aparecer um termo aí chamado classe de equivalência. O que é isso? O que é classe de equivalência? Classe de equivalência é um conjunto. Vamos ver que conjunto que é esse. Ah, esse já é o item 1.4. Deixa eu só verificar. Se é 1.4. Ah, muito bem. Quando eu falei de relação de equivalência, já é o item 1.4, tá? Lá em cima eu fiz uma observação que é assim, ó. Como é que a gente classifica uma relação, né? Ela pode ser de ordem total ou de equivalência. Na definição de relação de equivalência, já começou o item 1.4, tá? Ele está lá na página 21 do leitor do PDF, o item 1.4, que é quando define relação de equivalência. Nesse mesmo item 1.4, tem a definição de classe de equivalência, que é o que eu vou falar agora. Então, esse classe de equivalência, ele é o 1.4 que o seu professor sugeriu. Ele está no item, né? 1.4, classe de equivalência. Então, como é que a gente define uma classe de equivalência? É assim, ó, seja uma relação de equivalência. Olha só, pessoal. Não é uma relação qualquer, é uma relação de equivalência. Considere uma relação de equivalência. O que é uma relação de equivalência? É aquela que é reflexiva, simétrica e transitiva. Tá? Aliás, esse exercício que a gente resolveu aí, a relação que ele mostrou é uma relação de equivalência, porque ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Tá? Então, a classe de equivalência ela acontece em uma relação de equivalência. Então, seja uma relação de equivalência. R em um conjunto A. Lembra que quando a gente fala que a relação é em um conjunto A, na verdade é no produto cartesiano de A por A, né? Em um conjunto A. Ok? Então, a classe de equivalência de um elemento A pertencente quando a gente fala da classe de equivalência, pessoal, a classe de equivalência é em relação a um elemento do conjunto A onde essa relação está definida. Mais uma vez, minha aluna está dando um papo. Vou aguardar. Rapidamente ela volta. É,
Tá. Então, mais uma vez, o que é uma classe de equivalência? Considera uma relação de equivalência R, ou seja, uma relação que é reflexiva, simétrica e transitiva, tá certo? Em um conjunto A. A classe de equivalência de um elemento A pertencente ao conjunto A, onde a relação está definida, tá certo? Aí que eu ia fazer diferente. Vou digitar aqui. Pertencente a A. Vírgula, segundo a relação R é o conjunto olha só, é o conjunto cuja notação é essa aqui, ó. Então, a classe de equivalência de um elemento A que possui uma relação definida sobre ele, R, é um conjunto formado por todos os elementos pertencentes ao conjunto A, tal que esses elementos satisfazem a relação definida no conjunto A, junto com o elemento em questão. Bem abstrato, né, pessoal? Bom, eu acho que ajuda o seguinte. A classe, o que eles chamam de classe de equivalência, guarda na sua cabeça. É um conjunto. Tá? Eu vou dar exemplos aqui. Tá? Oh, que droga. Isso não estava no script. Espera aí. Jogo rápido. Agora sim. Joia. Então eu vou dar um exemplo. Ó. Imagine que a gente tenha. É um exemplo do livro, inclusive. Imagine que você tenha um conjunto A. E o nosso amigo definiu uma relação entre os elementos de A, que ele não deu uma regra, ele já deu os resultados dos pares, tá certo? Então, a relação, lembra que a relação nada mais é do que um conjunto de pares ordenados formados por elementos que você toma em A. E ele está falando que essa relação faz o seguinte. Ele forma o par ordenado 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. E depois 1 com 2 e 2 com 1. Percebam, repito, ele não deu uma regra, ele já foi lá e falou assim, ó, existe uma relação que pega e forma os pares 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 1 com 2 e 2 com 1. Ele está querendo, nesse exemplo, mostrar que
Deixa eu ler aqui. Tá. Lembra que eu falei, a classe de equivalência, ela é um conjunto que está relacionado com um elemento do conjunto A, tá certo? Os elementos do conjunto A aqui são 1, 2 e 3. Então existe uma classe de equivalência para o elemento 1, existe uma classe de equivalência para o elemento 2, existe uma classe de equivalência para o elemento 3. O que são essas classes de equivalência? Elas respeitam essa regra que está logo acima aqui. E aí eu vou te mostrar como isso se aplica a esse exemplo. Ó, pessoal, perceba que esse exemplo falou assim, R é uma relação de equivalência. Ele está dizendo para você que essa relação aí desses pares ordenados, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, respeita as propriedades reflexiva, simétrica e transitiva. Dá para demonstrar isso, eu não vou fazer isso agora, tá? Mas essa relação R, ele não falou que ela é só uma relação, ela é uma relação de equivalência, tá? Então você pode tentar demonstrar isso, não é tão difícil. Então, observação, aqui R é uma relação de equivalência. Ou seja, tem propriedade reflexiva, simétrica e transitiva. Tem propriedades reflexiva, vírgula, simétrica e transitiva. Porque senão, lembra que essa história de classe de equivalência ela é definida sobre uma relação que tem que ser de equivalência. E ele está afirmando que essa relação R aqui tem essas três propriedades respeitadas. Como eu disse, dá para demonstrar, só que eu não vou fazer isso aqui agora não, senão não dá tempo da gente falar da classe de equivalência. Então assim, ó, pela definição que a gente tem de classe de equivalência. Então, quem seria a classe de equivalência do elemento 1? Ou seja, eu sei que o 1 pertence ao A. E eu sei que existe uma relação em A, que é uma relação de equivalência. Então, se existe uma relação de equivalência no conjunto A, cada elemento de A tem uma classe de equivalência, que é um conjunto, certo? De todos os elementos de A, tal que esses elementos estão relacionados com o número 1. Eu vou repetir o que eu falei. Eu vou olhar lá no conjunto da relação, que tem os pares ordenados, e vou pegar todos aqueles pares ordenados onde perceba que essa relação aí, eu vou escrever logo acima ali no conjunto dos pares ordenados da relação. Olha só, o par ordenado 1, 1 é a relação do elemento 1 com ele mesmo. O 2, 2 é 2 relação com ele mesmo. Estou escrevendo em vermelho aí, logo acima. O 3, 3 é 3 relação com ele mesmo. O 1, 2 é 1 relação com 2. E o 2, 1 é 2 relação com 1. Então, eu quero, desses pares ordenados, aqueles que obedecem algum número relação com 1 nessa ordem. Tá certo?
Como eu disse, eu quero todos os elementos do conjunto A que forma os pares ordenados lá do conjunto definido para minha relação, onde a ordenada é 1. Quero saber quais são os pares ordenados onde a ordenada é 1. E isso vai me dar um conjunto de classe de equivalência do elemento 1. Tá? Ou seja, a classe de equivalência do elemento 1 é todo mundo que forma um par ordenado com o número 1, mas sendo a abscissa dele. Tá? Ou seja, o 1 forma um par ordenado com ele mesmo e o 2 também. Onde, né? Porque eu tenho o par ordenado 1, 1 e o par ordenado 2, 1. Então esse 1 vem do par ordenado 1, 1. E esse 2 vem do par ordenado 2, 1. Que são os pares ordenados que têm a ordenada igual a 1. Quem seria a classe de equivalência do elemento 2 do conjunto A? Bom, são todos os valores pertencentes ao conjunto A que formam pares ordenados com o 2, onde o 2 é a ordenada. Esses caras são, olhando lá, o 2 com ele mesmo e o 1. Aí você conclui o seguinte, que a classe de equivalência do elemento 1 é igual à classe de equivalência do elemento 2, porque eles geraram o mesmo conjunto. Tá? E por fim, a gente tem que pensar na classe de equivalência de todo mundo que pertence a A. A classe de equivalência do elemento 3 é do conjunto A, é composta por todos os elementos de A, tal que eu tenho os pares ordenados x3. Nesse caso aqui, é só o 3. Só o elemento 3. Pessoal, ficamos por aqui. Ó, tá chovendo, mas esse assunto é muito conceitual. Vocês têm que olhar de novo, ler mais uma vez, ver as notas de aula da gente, ver o vídeo de novo, mas não deixa acumular essa história aí, porque são muitos conceitos e quanto mais você estiver próximo deles, melhor, tá? Se você deixar para ficar fazendo leituras muito espaçadas aí, ou estudando muito de forma muito espaçada, pode ser ruim para vocês, hein? Tá? Quero saber se tem alguma dúvida. Na aula, eu já vou ter as atividades resolvidas. E aí a gente trabalha em cima das atividades, tá ok? Claro aí, vendo os conceitos também. Tá? Mas vocês, como vocês podem ver, tem muitos conceitos aí. A gente tem que falar ainda de conjunto quociente e depois de anéis. Que não é difícil, mas tem muitos axiomas, tá ok? Dúvidas? Algum comentário? O que vocês acharam? Nenhuma dúvida?